Hello everybody! Welcome back to another English class. And today we're starting and finishing Unity 10, alright? So we're going through pages 80 to 87. Mas nós não vamos fazer todas as páginas, porque nosso tempo é um pouco corrido. Então fiquem atentos para quais são as páginas que a gente vai fazer, ok? Então antes mesmo de abrir o livro, eu queria mostrar para vocês como são as moedas dos Estados Unidos. A gente vai estudar nessa unidade um pouco sobre dinheiro, certo? Money, ok? E nos Estados Unidos se utiliza o dólar, certo? O US dollar. Outros países também usam o dólar, como por exemplo o Canadá. E aí ele é chamado Canadian Dollar. E uma coisa interessante em relação ao dólar é que ele tem nomes, é como se fosse um apelido. Ao invés de falarem lá 1 cent, que seria a moeda de 1 centavo, que acreditem se quiser, ela existe e é usada lá, ele é chamado de penny, certo? Tem aqui esse nomezinho, penny. Essa é a moeda de 1 cent. Temos também a moeda de 5 cents, que é conhecida como nickel. A moeda de 10 cents, que é conhecida como dime. E a que eu ouvia mais, que é a mais utilizada, que é a mais necessária lá nos Estados Unidos, é um quarter, certo? Quarter é o de 25 centavos. Eu não sei a origem do nome das demais, penny, nickel e dime, mas quarter, ela faz muito sentido, porque ela quer dizer que é um quarto de $1, certo? Se $1 for 100, então o quarter é o 25 cents. Eu queria muito poder mostrar para vocês as moedas que eu trouxe dos Estados Unidos, que eu guardei. Eu tenho certeza que eu tenho quarter, penny, também tenho $1, mas elas estão guardadas e também a gente não tem como se ver, né? Então, vamos deixar assim por enquanto e quem sabe quando a gente voltar nas aulas presenciais eu mostro para vocês, seria muito legal. So, let's get started, guys. Open your books on page 80 and 81. Vamos começar então a unidade 10. E o que a gente pode observar aqui nessa imagem? Temos aparentemente vendedores e clientes, não é mesmo? E eles estão conversando sobre aquilo que ele quer comprar, ok? Mas vamos ver se vocês identificam quais são os países que estão representados nessa imagem, nessas imagens. Então vejam aí primeiro e vamos ver se vocês identificaram certo, ok? Então temos aqui a Itália, Torre de Pisa, temos a Inglaterra, a China, México e Estados Unidos. Então, alguns pontos turísticos são bem claros, né? Bem mais conhecidos, como a Muralha da China, a Estátua da Liberdade. Este aqui é um Anjo da Independência, lá no México. Mas caso não tenha ficado muito claro pelos pontos turísticos, uma dica que a gente poderia olhar são as comidas que estão sendo servidas. Por exemplo, pizza. Qual é o país que é super conhecido pelas suas pizzas? É a Itália, não é isso? Por exemplo, nachos são comidas mexicanas, são conhecidas como comidas mexicanas, não é isso? E hambúrguer também são comidas bem típicas dos Estados Unidos. Então, eles estão conversando, aparentemente fazendo uma venda, não é isso? Então, o que vocês acham que o garoto que viajou o mundo inteiro está perguntando, né? Então ele fala: How much is the pizza? How much? How much is the pizza? How much is the cupcake? How much is the ice cream? How much are the nachos? How much is the hamburger? Então, dá para perceber que ele está querendo saber o preço dessas coisas para ele poder pagar, certo? Então, vamos ver aqui a resposta dos vendedores em relação às coisas que ele perguntou, tá certo? Então, vamos lá. How much is the pizza? It's 5 euros.
How much is the cupcake? It's 3 pounds. How much is the ice cream? It's 2 yuans. How much are the nachos? They are 4 pesos. How much is the hamburger? It's $6. Então, eu não sei o quanto vocês conhecem sobre moedas, mas vários países têm moedas diferentes, praticamente todos, né? Alguns é que se juntaram, como por exemplo os euros em vários países da Europa, para unificar, certo? E aí, baseado no que a gente viu nas perguntas e respostas da página anterior, let's turn your pages and open the book on page 82. This is the page 82. Agora a gente vai relembrar bastante o uso dos números, viu, pessoal? Que a gente aprendeu bem no comecinho do ano, que eu relembrei para vocês, certo? De from 30 to 60, né? Mas os números, eles são muito parecidos com o número original, certo? Então, por exemplo, 82, a gente sabe que 8 é o número 8, 8, bem aqui. Então, você acrescentando o Y, ele dá esse som de 80 e torna-se 80, certo? Comprehension vai ser a atividade que a gente vai fazer agora. Observe a imagem e escreva o diálogo correspondente. Então, o que eles estão conversando nesse momento? Então, o menino quer comprar alguma coisa, suco de limão. Mas como é que ele falaria isso em inglês? How much is the juice? Não precisa colocar lemon juice, mas também não tem problema. How much is the juice? É assim que a gente pergunta. Quanto é o suco? E a resposta ficaria, it's 3 reais. Ok? Esse exercício é para vocês treinarem um pouquinho, que a gente vai fazer outros agora, certo, pessoal? Let's go! So, for this next exercise, listen and practice. Vocês vão ouvir as frases que eu vou falar e tentar completar, certo? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, apenas ouvir. Just listen. Em seguida, vocês vão tentar preencher com as palavras que ele deu aqui, ó. Então, a gente só pode usar is, are, it's e there, certo? Então, não tem muito para onde correr, certo? Então, eu vou ler para vocês agora. Pay attention. Okay. How much is the dress? It's $12. How much are the shoes? They're $25. How much is the cap? It's $11.30. How much are the shorts? They are $15.99. Então, gente, ouvindo as frases que eu falei, vocês tentam completar, e em seguida vamos corrigir, certo? Então, na verdade, eu só vou corrigir as duas primeiras, porque letter C e letter D são iguais. Vocês vão ver o que eu quero dizer. Letter A, how much is the dress? It's $12. Letter B, how much are the shoes? They're $25. Então, na letter C, também estamos falando de um item no singular. É apenas um cap. Então, ficaria da mesma maneira. How much is the cap? It's $11. And letter D, no inglês se utiliza as palavras, por exemplo, pants, que é calça, e shorts, que a gente também chama de shorts, elas são consideradas plural, certo? Você nunca fala I have one short ou I have one pant. I have a pair of pants. I have some pants.
Então, sempre é no plural. Apesar de, pra gente, ser mais óbvio pensar que seria singular, tá? Mas cuidado com isso. Então, letter D ficaria how much are the shorts? And they are $15. Alright? So now we're moving on to page 83. Nesse exercício, eu gostaria que vocês tentassem completar sozinhos antes. Vejam quais são as palavras que ele permite que a gente coloque nessas frases. Temos socks, is, much, t-shirt, the, and how. Então, várias dessas palavras vocês já devem conhecer, como is, talvez o t-shirt, certo? Mas, caso vocês não se lembrem, socks é algo que a gente coloca no pé antes de colocar o sapato. Is é o verbo to be, ser ou estar. No nosso caso aqui, a gente está falando de how much is, por exemplo, quanto é, certo? O much, nesse caso, é de quantidade, tá? Qual é o valor, quanto é. T-shirt é isso aqui. The é um artigo definido, a ou o. E how seria quanto, tá bom? Então, essas frases, elas têm estruturas super parecidas, não é isso? Todas perguntam o preço e dão uma resposta. Então, é relativamente fácil deduzir qual vai ser a palavra, tá bom? Então, vamos tentar fazer primeiro, em seguida corrigir com a teacher. So, letter A, how much is the jacket? It's $62. Letter B, how much is the t-shirt? It's $13. Então, como é que a gente começa essa frase? How much are the sneakers? They are $48. Letter D, estamos falando aqui de one object, the skirt. How much is the skirt? It's $17.20. Letter E, então aqui a gente está falando de pants, que eu acabei de falar que está sempre no plural. How much are the pants? They are $30.70. Letter F, how much are the socks? Foi a única parte que faltou. They are $9.99. Então, só para relembrar, porque é algo que realmente confunde, certo? Nessa parte aqui, ó, que ele está falando, letter D, how much is the skirt? It's $17.20. Pessoal, o teen, lembrem-se que é para números entre 13 e 19. Então, 17 é o 17. E aqui temos o 20, que termina com Y, com Y, que é as dezenas, tá? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90.